Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui, professor Fernando, para mais uma aula. Hoje nós vamos falar bastante coisa, tá? Começar aqui com critérios de divisibilidade. Então vamos lá. Você já viu que para saber se o número natural é divisível por outro número natural, diferente de zero, basta dividir o primeiro pelo segundo. Então, se eu quero saber se o número é divisível, por exemplo, quero saber se 10 é divisível por 5, eu faço a divisão e analiso. Resto zero é divisível. Sobrou o resto diferente de zero? Sobrou o resto da divisão? Não é divisível, ok? Em alguns casos, porém, podemos aplicar algumas regras chamadas critérios de divisibilidade, sem precisar efetuar a divisão. Vamos analisar algumas divisões e conhecer alguns desses critérios. Então, vamos lá para a próxima página. Eu estou na página 36, tá? Na página 37, a gente começa aqui, tem um quadro aqui, e a gente vai analisar o seguinte. Observe no quadro os termos de algumas divisões por 2. Então, eu tenho 40 dividido por 2. Então, dá o quociente dá 20, né? Ou seja, 40 dividido por 2 dá 20 e resto 0. 41 dividido por 2 dá 20 e resto 1. 42 dividido por 2 dá 21 e o resto 0. 43 dividido por 2 dá 21 e resto 1. 44 dividido por 2 dá 22, resto 0. E 45 dividido por 2 dá 22 e sobra 1. Ok? Note que quando dividimos um número por 2, o resto é 0. Perdão, quando dividimos um número par. Então, se você pegar um número par e dividir por 2, o resto sempre vai dar 0. E quando dividimos um número ímpar por 2, o resto é sempre 1. Então, olhando nessa tabela, a gente verifica que quando eu divido um número par por 2, sempre dá 0 o resto. E número ímpar sempre vai sobrar 1. Logo, vem aqui o nosso primeiro critério de divisibilidade. Um número natural é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Então, assim, quando você for dividir um número por 2, você não precisa fazer a divisão para saber se dá exato ou não. Se o número for par, você já sabe que é divisível. Se for ímpar, você já sabe que vai sobrar 1. Próximo item. Critério de divisibilidade por 3. Veja a divisão do número 261 por 3. 261 dividido por 3, se você fizer a divisão, você pode acompanhar fazendo essa divisão, treinando, aplicando de novo, né? Faz a divisão sem olhar aqui, verifica se você chega no mesmo resultado, já aproveita para treinar a divisão. Então, fazendo 261 dividido por 3, dá 87 e não sobra nada. Aí vem o seguinte, ao adicionarmos os algarismos do número 261, então você vai pegar o número 261. Então, o que você vai fazer? Você vai somar 2 mais 6 mais 1. Somando esse número, os algarismos, dá um total de 9. Observe que o 9 é um número divisível por 3, ou seja, o 9 pertence à tabuada do 3. Essa característica, a soma dos algarismos do número pode ser divisível por 3, ocorre em todos os múltiplos de 3. Então, a gente chega no segundo critério de divisibilidade. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Eu costumo fazer o seguinte, eu pego um número qualquer, eu somo todos os algarismos dele. Se o resultado der um número da tabuada do 3, ele é divisível por 3. Ok? Muito bem. Aí nós temos mais um outro caso aqui. Vamos verificar a divisão por 4. Então, aqui nós temos aqui embaixo, bem no finalzinho, critérios de divisibilidade por 4. Veja a divisão do número 548 por 4 e a divisão do número 48 por 4. Então,
Você pega o 548, divide por 4, dá 137 e não sobra nada. E se eu dividir o número 48 por 4, dá 12 e também não sobra nada. Então, o que a gente repara aqui? Então, deixa eu só mudar a página aqui rapidinho. Com isso, o que nós reparamos nessa divisão que eu acabei de fazer é que os dois últimos algarismos do 548 formam 48, que é um número divisível por 4. Isto ocorre com todos os números múltiplos de 4. Então, a regra, o critério de divisibilidade por 4 é o seguinte: um número natural é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos são 00 ou formam um número divisível por 4. Então, você vai analisar, por exemplo, o exemplo de um número que é divisível por 4. Aí nós temos aqui o número 716. O número 716 é divisível por 4. Por quê? Os dois últimos algarismos formam 16, que é divisível por 4. Então você analisa os dois últimos algarismos do número. Se ele for divisível por 4, o número é divisível por 4. E o número 1200 é divisível por 4. Por quê? Os dois últimos algarismos são 00. Tá? Então esse 1200 também é divisível por 4, porque tem os dois últimos algarismos terminados em 00. O número 845 não é divisível por 4. Por quê? Os dois últimos algarismos formam 45. 45 não é múltiplo de 4, não está na tabuada do 4, portanto não é divisível por 4. Ok? Critérios de divisibilidade agora por 5. Então vamos analisar aqui o critério de divisibilidade por 5. Então, vamos analisar uma divisão, veja a divisão do número 570 por 5 e a divisão do número 835 por 5. Então, imagina aqui que você vai pegar o 570, vai dividir por 5. Vai pegar o 835, também vai dividir por 5. Então, o que vai acontecer? O 570 vai dar 114, resto 0. O 835 vai dar 167, resto 0. Então, a gente percebe o seguinte: o número 570 termina em 0. E o número e é divisível por 5. Ou seja, o número que termina com 0, todo número que terminar com 0 vai ser divisível por 5. O número 835 termina em 5 e é divisível por 5, ou seja, a divisão dá resto 0. Isso ocorre com todos os múltiplos de 5. Então, o critério do número de divisibilidade por 5, ou seja, ao olhar o número, você não precisa nem fazer a divisão, se for dividir por 5, se ele terminar em 0 ou 5. Então, um número natural é divisível por 5 quando terminar em 0 ou em 5. Então, você pega um número, analisou. Esse número terminou com 0, é divisível por 5. Terminou com 5, é divisível por 5, ok? Critérios de divisibilidade por 6. Então, vamos analisar uma divisão por 6. Observe a divisão do número 624 por 6. Fazendo essa divisão, dá 104 e não sobra nada. Note que o número 624 é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. E também é divisível por 3, por quê? Somando-se os algarismos do 624, o 6, 2 e o 4 dá 12. E 12 é um número divisível por 3, está na tabuada do 3. Essa característica, o número ser divisível por 2 e também por 3, ocorre com todos os múltiplos de 6. Ou seja, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e também por 3. Ok? Então tá aqui. Aí fica aqui. Vocês podem ir destacando também, embora já esteja destacado esse retângulo verde, mas vocês podem destacar que sendo os critérios que a gente vai precisar desses critérios, ok? Muito bem. Então, exemplo de divisibilidade por 6. Vamos pegar aqui o número 168. É divisível por 6. Por quê? Porque, primeiro, ele é par. E se somar os algarismos 1 mais 6 mais 8, vai dar 15. Logo,
168 também é divisível por 3. Se ele é divisível por 3 e por 2, portanto, ele é divisível por 6. Continuando o critério de divisibilidade, nós temos agora o número 8. Observe a divisão do número 1320 por 8 e a divisão do número 320 por 8. Então vamos dividir lá. 1320 dividido por 8 dá quanto? 165 e sobra nada, sobra zero. Ou seja, 1320 é divisível por 8, porque não sobrou nada. 320 também é divisível por 8. Por quê? Porque deu 40 e não sobrou nada. Os três últimos algarismos do número 1320 formam 320, que é um número divisível por 8. Isso acontece com todos os múltiplos de 8. Então, nós vamos formular mais um critério de divisibilidade. Um número natural é divisível por 8 quando seus três últimos algarismos são 000, ou seja, 3 zeros, ou formam um número divisível por 8. Exemplos de números que são divisíveis por 8, para a gente analisar aqui. Então, nós temos o número 7.608. Por que ele é divisível por 8? Porque os três últimos algarismos é 608, que é divisível por 8. Então, aqui o número, para analisar o número que é divisível por 8, a gente precisa analisar os três últimos algarismos e fazer a divisão. Se for, aí ele é divisível. Se der, resto zero. Né? O número 2000 é divisível por 8. Os três últimos algarismos são 3 zeros, então ele também é divisível por 8. Aí um exemplo que não é, o número 1845 não é divisível por 8. Por quê? Porque os três últimos algarismos formam, né, o número 845. E se você fizer a divisão 845, vai dar resto, ok? Então, nesse caso, o número 1845 não é divisível por 8, ok? Muito bem. Analisando agora aqui o critérios de divisibilidade por 9. Veja a divisão do número 4.239 por 9. Se eu pegar 4.239 e dividir por 9, vai dar 471 e resto zero. Adicionando os algarismos do número 4.239, obtemos 4 mais 2 mais 3 mais 9, que dá 18. Note que 18 é um número divisível por 9, ou seja, 18 está na tabuada do 9. Essa característica, a soma dos algarismos é do número ser divisível por 9, ocorre em todos os múltiplos de 9. Ou seja, o critério de divisibilidade por 9 é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. Você soma os algarismos e se der o número da tabuada do 9, ele é divisível por 9. O mesmo ocorre com o número 3, ok? Muito bem. Continuando. Bom, pessoal, um número, então, continuando aqui, um número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for o número da tabuada do 9, que é o que eu já falei, ok? Então, nós temos aqui o seguinte exemplo. Vamos lá, exemplos de números que são divisíveis por 9. O número 2.979 é divisível por 9. Por quê? Quando eu somo 2 mais 9 mais 7 mais 9 dá 27. 27 está na tabuada do 9, ou seja, 9 vezes 3, 27. O número 6.213 não é divisível por 9. Por quê? Adicionando os algarismos, temos 6 mais 2 mais 1 mais 3. Isso dá 12. E 12 não faz parte da tabuada do 9. 12 não é múltiplo de 9. Ok? Muito bem. Vamos agora para o critério de divisibilidade por 10. Observe a divisão do número 4.530 por 10. 4.530 dividido por 10 dá 453. Então, dividir um número por 10, basta você cortar uma casa. Ou seja, se termina em zero, você corta o zero, já está dividido.
Então, o número 4.530 termina em zero e é divisível por 10. Por quê? Porque o resto deu zero. Isso ocorre com todos os múltiplos de 10. Um número natural é divisível por 10 quando termina em zero. Exemplo. Aí nós temos alguns exemplos aqui. O número 960 é divisível por 10. Por quê? Porque termina em zero. O número 8.709 não é divisível por 10. Por quê? Porque não termina em zero. Então, se fizer a divisão, vai dar resto, ok? Mais um aqui. Mais um número. Eu tenho aqui o critério de divisibilidade por 100. Está bem lá embaixo na página. Observe a divisão do número 4.700 dividido por 100. Se você for dividir 4.700 por 100, dá 47, não sobra nada. O número 4.700 termina em dois zeros e é divisível por 100. Isso ocorre com todos os números múltiplos de 100. Critério de divisibilidade, então, do 100. Um número natural é divisível por 100 quando terminar em dois zeros. Então, além de ser divisível por 4, ele também é divisível por 100 quando terminar em dois zeros, ok? Exemplo de números que são divisíveis por 100. Eu tenho o número 9.400 e exemplo de um exemplo que não é divisível. O número 5.603 não é divisível por 100, pois termina em 0,3, ok? Vamos agora para mais um critério. O critério de divisibilidade por 1000. Observe a divisão do número 58.000. Então, eu vou dividir 58.000 por 1000. Dá 58. E resto zero. Então, a gente chega à conclusão que uma divisão, o número 5.800 termina em 3 zeros. E é divisível por 1000. Por quê? Porque não sobrou nada na divisão. Isso ocorre com todos os múltiplos de 1000. Então, os critérios de divisibilidade por 1000 é o seguinte: um número natural é divisível por 1000 quando termina em 3 zeros, ok? Muito bem, então, pessoal, para a nossa aula, perdão, falta ainda o exemplo, né? Eu tenho aqui exemplo de número divisível por 1000 e um número que não é divisível por 1000. Então, por exemplo, o número 128.000 é divisível por 1000, porque termina em 3 zeros. E o número 191.503 não é divisível por 1000. Por que não é divisível? Porque termina em 503, não em 3 zeros, ok? Muito bem, pessoal. Uma coisa que é importante, uma observação, uma coisa é ser divisível, outra coisa é dar para dividir. Então, o número, por exemplo, 191.503 não é divisível por 1000. Não significa que não dá para dividir. Dá para dividir, porém vai sobrar resto. Então, para finalizar aqui essa parte, quando a gente fala em critérios de divisibilidade, a gente está falando de critérios para divisões exatas, certo? Que foi a definição da aula. Para essa aula aqui, vocês vão fazer as atividades, né? 1, 2, 3, que estão aqui na página 41. Então, vocês vão fazer as atividades da página 41. Aí tem as atividades da página 42, tá? Então, vocês vão voltar lá na teoria, ler a teoria novamente. Faz as atividades da página 42. Página 43, agora tem bastante lição. O nosso conteúdo agora está ficando maior, né? Então, tem aqui outros exercícios. Vocês vão lendo os exercícios, volta na teoria, lê várias vezes, tem que ler mais de uma vez, não adianta só tentar fazer o exercício, já falar, não consigo. Então, e página 44. Então, vocês vão fazer as atividades até a página 44, ok? O nosso próximo assunto vai, ou melhor, a gente tem ainda também os problemas, né? Envolvendo o quê? Agora a gente vai envolver múltiplos divisores. E os divisores, agora a gente vai aplicar critérios para utilizá-los. Então, a gente tem também aqui, ó, a página
45, né? Os exercícios da 45. Nós temos os exercícios da página 46 também. Então, a gente vai fazer 46, 45, 46, 47. Aí o nosso próximo assunto seria o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que é o que está aqui. Os múltiplos e divisores comuns entre números naturais. Então, esse aí fica sendo o nosso próximo assunto. Então, pessoal, por enquanto é só isso mesmo. Agradeço a atenção de todos e bons estudos.